Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui para trazer um papo diferente, um convite aqui do Gilson Brito Júnior, meu caro mentor, amigo, sócio, e a gente começou esse ano querendo conversar com você e trazer aqui um novo formato onde a gente vai bater papo e falar de mundo, de vida, né, Gilson? Tem tanta coisa para a gente falar. A gente fechou 2023, estamos nesse momento aqui de começo de ano, onde tem ainda essa vibe, paira essa coisa de prosperidade, de desejos e listas de coisas a fazer. Mas a gente entende que depois de um ano tão desafiador como 2023, dificilmente a gente vai ter um ano só de bonança. Nós teremos um 2024 ainda muito desafiador. E para isso a gente precisa fincar os pés no chão, saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, ó, esse papo é para você que está nesse momento aqui se perguntando, definindo suas metas, olhando para a sua carreira, para a sua vida. E vem com a gente para a gente conversar com inteligência, discutir alguns pontos que são muito importantes, que podem fazer diferença para você. Não necessariamente como profissional, mas para você pessoa. Que eu acho que quando a gente muda, olha para a gente, se observa e tem a possibilidade de mudar pequenas coisas na gente, todo o nosso entorno muda. E sabe, Gilson, a gente tem uma mania. Comecei esse ano um pouquinho diferente do que eu faço sempre. Todos os anos eu faço lista, eu faço aquela retrospectiva, eu paro, olho para minha vida, vejo tudo que deu certo, o que não deu, faço aquela lista. Eu sou essa da lista de coisas e tal. E esse ano eu não tive vontade nenhuma de fazer isso. Eu agradeci muito. Eu não sou a pessoa dessas convenções sociais impostas que vai mandar gif de boas festas. Não sou essa pessoa, porque eu tento no meu dia a dia, sempre que possível, agradecer, elogiar, cuidar bem dos que estão comigo. Então, não é sobre isso. Mas esse ano eu comecei olhando para o meu ano de um jeito diferente. Eu comecei a olhar para ver assim, eu estou no caminho que eu quero? Eu estou indo para onde... Minha previsão de futuro, os passos que eu estou dando, estão me levando para onde eu gostaria de estar? E isso foi o suficiente para mim, sabe? Me acalmou meu coração. E eu não senti necessidade de fazer essa lista. Talvez tenha a ver com o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, que é a coisa do propósito, né? Sem dúvida, Gi. Primeiro, muito bom. A gente está abrindo aqui o ano juntos, né? Eu geralmente abro o ano sabático, né? Uhum. E esse ano eu inverti um pouco a minha agenda, resolvi alternar um pouco as datas e... Começou diferente para mim e para você esse ano. Mas até vou te comentar, talvez o motivo de você não fazer as listas esse ano é que você tenha pouca coisa para revisar. Olha. Geralmente o que a gente senta é quando a gente está incomodado com algo e a gente quer revisar aquilo para ver se o que está acontecendo. Então, eu tive uma coisa semelhante. Eu gosto de passar os virados de ano, eu falo de maneira sóbria, né? Para entender bem aquilo que eu estou deixando, aquilo que eu estou começando. E nesse sentido, quando você fala, por exemplo, de uma lista de rever coisas, tem a ver com o estado que você estava antes, o estado que você está agora e o estado que você quer estar depois. Por isso que a gente vai... Por quê? Por que a gente faz uma revisão de carro? Revisão de quilometragem, revisão de óleo, revisão de... Para ver, olha, está tudo certo. Porque nessa quilometragem tende a acontecer tal coisa. Então, por exemplo, Réveillon 22, virada de ano 22, 23, resolvi passar eu e Mônica, minha esposa, passamos na igreja, né? Fui convidado lá pelo nosso pároco e tal, e tivemos uma missa muito boa, depois fomos fazer uma ceia com os amigos, depois fomos para casa. Só eu e ela, abrimos um vinho ali, conversamos, e eu tenho muitas agendas que eu anoto as minhas coisas, tenho uma agenda para cada assunto. E aí, quando ela foi dormir, eu fui escrever, né? Mas não na lista no sentido de revisar, mas uma lista no sentido de que fazia sentido continuar. Ótimo. Então eu abri o ano assim. E aí, esse ano eu não senti vontade de fazer outra lista, mas senti vontade de rever essa anotação. Não consegui fazer na noite do dia 31 como eu fiz da outra vez, mas fiz na tarde do dia 31, eu estava num santuário lá, aproveitei esse momento e fui fazer.
E foi muito importante fazer isso para rever esse caminho. Porque o tempo todo nós estamos numa jornada, né? Nós estamos a caminho de algo, nós estamos sempre no destino, né? Buscando um destino, buscando algo, algum lugar. E aí, nesse sentido que eu falo que é muito perigoso quando a gente não tem esse propósito. Porque o propósito, na realidade, ele é norteador. Ele opera como uma bússola, né? E por que eu estou incomodado? Porque por trás do propósito tem que vir uma pergunta. Qual é a intenção? E por trás dessa intenção tem que vir, talvez, a mais importante. Quais são as atitudes, quais são as ações que vão permitir que essa intenção, né, seja materializada no cumprimento desse propósito? Me explica melhor para eu entender essa parte da intenção. Me dá um exemplo. Então, vamos lá. Vou usar o meu caso como exemplo. Né? Eu demorei anos para decidir, para encontrar, porque talvez uma pergunta que todo mundo se faça: o que eu vim fazer nesse mundo? Qual que é a minha missão? Em algum momento... eu, pelo menos desde pequeno, sempre tive isso. E eu sempre tive várias, vamos dizer assim, alusões sobre o que poderia ser minha missão, mas sempre eu achava que era pouco aquilo. Não, mas não pode ser só isso. Não pode. E eu, como sou uma pessoa muito precoce, comecei muito cedo, tudo. Então, à medida que eu cumpria aquilo que eu queria, eu falava, mas era isso? Não pode ser isso aqui. Né? Então, eu tive uma ascensão, eu casei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu ascendi muito rápido também na questão profissional, assumi posições vamos dizer assim, de importância muito cedo, convivi com grandes mestres que eu sempre comento, né? Meus avós, meus pais, grandes líderes empresariais, aí vai. Mas aí, mais ou menos ali no ano de 2001, foi quando eu consegui realmente, num mosteiro, identificar uma missão mesmo. Que ela era, e foi nominada, né, com um propósito. Então, a missão era ser um agente transformador. Eu descobri que o que me motivava era estar transformando as coisas. E eu fiz isso, assim, depois de muitos anos de muita meditação. E relembrando, revivendo momentos que me confirmavam isso, né? Que me ajudava a discernir isso e confirmar. Ser um agente transformador, beleza. Então, meu propósito de vida passou a ser esse. Quero ser um agente transformador. Mas o que um agente transformador faz? Transforma realidades. E aí tem uma palavrinha que chama-se incômodo. Eu tenho mania de brincar que eu devia ter no meu sobrenome incomodado, alguma coisa desse tipo. Porque eu sempre fui muito incomodado com as coisas desde pequeno. E aí, olha só, a eleição da missão de ser um agente transformador tem a ver com querer transformar uma realidade que eu não acho que esteja legal. Claro. E aí, como eu tenho uma linha de espiritualidade onde o tempo todo a gente recebe algumas coisas, tipo, olha, você é um profeta. O profeta é aquele que denuncia que algo não está bem, mas que ao mesmo tempo anuncia que tem um jeito melhor de fazer. Então, desse propósito tem que virar uma intenção. Qual é a intenção? Pô, eu quero que as pessoas vivam melhor. E de onde é que veio isso? Porque eu descobri desde cedo que eu gosto demais de viver. E eu vivo intensamente as minhas coisas. Eu falo que eu precisava de umas 3 vidas dessa aqui para fazer o que eu tenho que fazer. E aí essa intensidade de vida plena, de vida integral, foi o que me moveu para fazer um monte de coisa, né? Para buscar tanto conhecimento, desenvolvimento em várias áreas distintas, né? Durante muito tempo eu buscava o desenvolvimento técnico, né? Acadêmico, aquela coisa. De repente eu descobri, cara, não é isso. Né? Parece que não me cabia naquilo. E aí eu vi que o desenvolvimento que eu estava buscando era algo bem mais amplo do que aquilo. Minha visão ia ficando mais holística. E aí eu falava, putz, é mais. E aí cada vez que eu ia, eu falava, puta, mas tá pouco. Então, essa intenção dentro daquele propósito de ser um agente transformador me levava aqui a focar em atividades que pudessem materializar aquela transformação. Mas onde é que tinha que ser a primeira transformação? Em cima de mim. Porque eu sempre tive vontade de mudar o mundo. E aí eu descobri que a gente realmente pode mudar o mundo. Mas o primeiro mundo que a gente tem que mudar é o mundo meu, nosso. Sim. Eu como indivíduo. E aí chega na ação. Qual o conjunto de ações que eu vou eleger, ou de atitudes, para que esta intenção de estar transformando momentos, ou ambientes, ou situações, se materialize cumprindo o meu propósito. E aí eu fiz uma mudança de vida radical.
E essa mudança radical foi sendo feita gradativamente. Porque radical não significa rápido, Sim. né? Significa brusco de fazer assim, de raio, Uhum. Mas essas mudanças iam acontecendo de acordo com aquele tanto que eu vivia. Então eu tinha um processo de doença na família e eu vivia aquele processo para ver o que eu preciso aprender com isso. Então, por exemplo, eu convivi com meu pai com um câncer muito ruim durante 4 anos, que foi o maior exercício de impotência que eu já tive que lidar. Exercício de como é que minha fé funciona num momento desse, que eu estou absolutamente impotente e que eu estou pedindo ao Deus que eu acredito um tipo de cura que não está vindo. E como é que eu lidava com isso? Então, quais são as ações que eu vou eleger para confirmar que a minha fé é um valor a ser mantido? Então, eu sempre reviso os valores que me sustentam. Vamos lá. E a fé é o primeiro deles. Fé, fortaleza, sabedoria, conhecimento superior, não esse conhecimento que a gente está falando. Aí sim, autocontrole, constância, fraternidade, piedade e amor. Então, esses são os valores que eu revisito. Hoje eu fui para a academia de manhã em vez de à noite, que eu tô com a agenda muito cheia e na academia tem uma hora que eu faço um exercício mental depois que eu acabo tudo. E eu estava hoje fazendo isso e pensando, revisando esses valores e vendo, será que tem alguma coisa em desordem? Então é por isso que eu provoquei essa coisa e o incômodo meu tá, será que as atitudes que eu estou tendo realmente estão entregando aquilo ao que eu me propus a fazer? Que aí vem o medo da hipocrisia, de falar demais ou de falar alguma coisa e não viver aquilo. Uhum. Tá, e você é prova de que no dia a dia a gente está envolvido num projeto que está falando de transformação o tempo todo, que está falando de... Aliás, o texto regenerativo que está sendo usado, liderança regenerativa, nós estamos falando de sustentabilidade, de economia circular, nós estamos falando de renovação, de recuperação de solos. Aí vamos lá. E como é que está a recuperação nossa? Como é que está? Por exemplo, Réveillon. Todo mundo fala Réveillon. O que significa Réveillon? A palavra já significa renovação. Né? E aí, de novo, será que é mais um ano para fazer um monte de promessa, ou um monte de propósito, um monte de... E desculpa, não fazer nada? As listas de resolução que a gente não começa, né? Eu gosto muito desse caminho que você, sem combinar, olha que coisa que eu comecei falando que talvez eu te ajude como pessoa e depois isso transforma o profissional. E você falou do propósito sem falar nada de profissional. A gente tem visto um monte de coach, um monte de especialista, sabe Deus do quê, que vende essa questão do propósito sempre atrelada à carreira, aonde você quer chegar, o propósito de ficar rico, milionário, bilionário, ao empresário e tal. E a gente esquece que para ser um bom profissional você precisa ser uma boa pessoa primeiro, né? E você precisa cuidar primeiro do seu mundo interior para depois vir. O meu propósito, eu estava aqui pensando, quando você começou a falar, e o meu propósito também, nunca, eu tenho minhas metas de carreira e minhas metas, né, profissionais, mas o meu propósito, quando você me pergunta, de bate-pronto, não tem a ver com o profissional. O profissional, ele vem numa outra camada, né? É muito né? legal você citar isso, Gi, porque quando eu falo desse incômodo, é porque a gente reage ao que está acontecendo no ambiente onde a gente convive. Uhum. Então, você pode ver que a maioria das suas ações são reações ao ambiente ao qual você está exposto. Sim, o ambiente modela Então, por muito exemplo, a gente. A gente é criado num contexto, Certo. numa cultura, num estilo, com verdades ali que não necessariamente eram verdades. Eram as verdades que aquelas pessoas acreditavam. E exposto, que pessoas que foram criadas expostas a outra realidade diferente daquela que você está exposta. Mas, por exemplo, essa questão de vincular essa época muito à questão profissional, e se fala dos coaches, e eu tenho muita preocupação com isso, da banalização que a gente leva a algumas coisas. Isso, que eu acho que tem gente muito boa, mas infelizmente... Do lado espiritual tem uma palavra que a gente fala que é iniquidade. Nossa. E a iniquidade é justamente isso, né? A gente achar que é normal aquilo que a gente sabe que não é certo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, dessa iniquidade. Normalizar o erro, por exemplo. Uhum. Eu estou fazendo uma coisa que eu sei que é errada, mas não, talvez não seja tão errada, vou dar uma justificada. E aí, nesse sentido, vamos voltar a uma discussão que eu sempre tenho contigo com relação a tempo. Uhum.
Tempo é o ativo mais valioso nosso, porque é o único inegociável. E nós temos 168 horas semanais. E todo mundo, outro dia eu vi uma citação, eu acho que foi do Robin Sharma, não sei, das pessoas que eu leio, que ele falava assim, olha, tem uma coisa que a criança mais pobre do continente africano e o Elon Musk tem em comum. Aí eu falei, pô, esse cara é sempre bom nas chamadas dele. Eu falei, que é isso? E ele falava assim, tempo. O tempo, o minuto que esses dois têm é o mesmo minuto. Agora a forma como esse minuto é utilizado é diferente. E eles dois para chocar, porque ele estava falando de um tema específico lá, que ele ia falar de um livro dele lá das 5 da manhã, que inclusive é um hábito que eu tenho também, assim. Tá bom, mas pois bem, por que eu estou dizendo isso? Hoje quando eu estava na academia, eu gosto às vezes de ouvir algum material, e eu fiquei assustado com uma estatística. Um jovem de 18 anos hoje no Brasil, com o consumo de horas na internet que tem, de redes sociais, se for colocado na vida, com a expectativa de vida de hoje, que está em 76 anos, se não me engano, ele vai ficar dos 76, 41 anos Online. Nas redes sociais. Olha que número assustador, né? E aí eu fiquei pensando, redes sociais deveriam ser redes para você desenvolver. Olha só, redes sociais. Para socializar. E elas começaram com esse objetivo. Mas será que o que essas redes hoje se propõem é isso? Ou tem muito mais um cunho comercial agora de fazer negócios? E eu estou provocando isso porque você citou de carreira. Será que as carreiras que nós estamos colocando são para realizar missões, para cumprir propósito ou para ganhar dinheiro? E dá para fazer as duas coisas? Né? Eu estou com discussão. Eu tenho filhos com idades distintas lá em casa e tem um que está se preparando esse ano para ir para a faculdade. Eu tenho conversado muito com ele sobre isso. O que você está pensando em fazer? Estou pensando em fazer isso. Por quê? Então tem hora que a resposta é porque dá dinheiro, tem hora que é porque é para agradar minha mãe, tem hora que é para... e poucas vezes eu tenho ouvido para ser feliz. Então a gente nunca foi educado para ser feliz. A gente é educado para dar certo em alguma coisa, para ser alguém, aliás, a coisa que a gente... Talvez as gerações mais novas não ouçam mais tanto isso, mas as gerações anteriores, até a minha, eu ouvia muito. Para estudar para ser alguém na vida. E esse ser alguém na vida nunca foi ser feliz. Era ser alguém na vida, era ter um cargo importante, ter uma posição financeira segura, ter... Tanto você pode ver que a maioria dos medos nossos passam por essa questão material. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque quando a gente fala em desenvolvimento, por exemplo, não existe profissional antes de um indivíduo. Então tem uma pessoa antes de um profissional. Tá? E se a gente for olhar, por exemplo, o Bushido, o código dos samurais japonês, uma coisa que eles falam é, olha, quando você for contratar um profissional, tenta contratar um meio profissional, mas 100% ser humano. Porque o meio profissional você consegue complementar a capacitação dele. O meio ser humano, se ele não é completo, dificilmente você vai conseguir. Porque assim, não tem meia ética, não tem meio caráter, não tem... Então, isso é muito complexo. E nesse ponto a gente está trabalhando muito mal a formação nossa como pessoa, como indivíduo. Talvez por estar tão disperso, né? Porque 41 anos dos 76 na rede social, você quer mais dispersão que isso? E é irônico, nós vamos falar que nós não temos tempo. Sempre a gente fala que não temos tempo. E aí eu falo, tempo é questão de prioridade. O que é importante para você vira uma prioridade, você arruma tempo para aquilo. Eu só fui para a academia hoje mais cedo, porque ontem eu não consegui ir, tive uma reunião, hoje eu tenho outra reunião mais tarde. Para mim é uma prioridade minha saúde, eu arrumei um tempo, organizei a agenda, falei, vamos passar na academia mais cedo. Então, a prioridade tem a ver com a importância daquilo. Então, quando você menciona esse negócio da carreira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no passado a gente tinha uma carreira que durava o tempo todo fazendo aquela mesma coisa, hoje já não é assim. E uma outra coisa, será que a gente não tem que realmente parar de pensar um pouco nessa questão da carreira que vai te dar uma condição material X ou Y e começar a pensar, e essa carreira que é muito construída em cima do PIB, porque todo o nosso instrumento de medição é com relação a crescimento. Estou citando o PIB porque é a maior medida que a gente usa para colocar o crescimento de um país, que é feito a soma de tudo que um país possui, ou seja, tudo que as pessoas que estão naquele país produzem, né? E outro dia eu usei um termo, eu vi um autor usando um termo, ou algum, não me lembro quem foi, ele falou, a gente devia trabalhar mais pelo FIB,
Que é o FIB. Felicidade Interna Bruta. Ah, que maravilha. E não o PIB, né? E eu achei espetacular essa colocação. E aí, nesse sentido, e até eu te faço uma pergunta. Em cima daquela lista que você falou, em cima dessa questão do propósito da carreira, e no que eu te provoquei, te falar, olha, talvez você já esteja no caminho que você queria. E talvez você está precisando fazer menos essa lista, porque a lista já está em curso. Sim, exato. Tanto que, assim como eu também não parei, você também não parou. Você teve um intervalinho pequeno. Então, tenta construir alguma coisa nesse sentido. Volta 3 anos atrás ou 4 anos atrás. Mas é outra pessoa. As resoluções foram tomadas lá atrás, nessas listas de resolução. E eu tenho todo o meu mapa mental desenhado, de onde eu quero chegar, o que eu quero construir, o tipo de pessoa que eu quero ser. E aí, hoje, eu venho me observando e me melhorando. E aí, olha só que coisa louca. Carreira, né? Carreira geralmente tem a ver com uma profissão, com o que você estudou. E aí, de repente, se eu não estou enganado, você me dá um presente final de ano, me dá uma notícia de um movimento empreendedor, mas eu falo que empreender não é montar empresas, não é montar negócios, é transformar algo em algo. Eu sempre gosto de traduzir mais o empreendedorismo como transformar algo em algo. Transformar uma ideia numa ação, transformar... que pode ser montar uma empresa. Mas eu fiquei curioso, porque você me deu um presente que tem a ver com momentos que eu faço de interiorização, mas estão relacionados ao empreendimento de negócios, que você... Só que você não escolheu aquele negócio à toa. Não. E aí, de repente, você está envolvido com um monte de projeto que eu sei, que já não tem tempo, não sei o quê, e você me chega e fala, escuta, estou com mais negócio, uma novidade aqui. E esse tema empreendedorismo, ele tem muito a ver com a questão de propósito. E aí agora eu vou te dar a chance de você explorar isso, porque me conta essa novidade tentando explicar isso. Gilson, assim, há alguns anos atrás eu entendi que o meu propósito estava ligado, assim, o que te faz feliz, como quem você quer ser. E eu tenho grandes sonhos, óbvio que tenho, sonhar pequeno, sonhar grande, dar meu trabalho, sonho grande. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi em algum momento que nós temos tudo que você falou, voltando até um pouquinho dessa conversa, a gente tem sempre que prestar atenção, eu falo sempre de botar os pezinhos no chão mesmo, que é olhar para onde nós estamos, com muita consciência. E nós estamos num recorte de sociedade que é muito privilegiada. Então, a gente pode fazer escolhas, se questionar sobre trabalhar com felicidade, se questionar sobre projeção de carreira, que a maior parte da população mundial, não é só brasileira, não tem esse privilégio. Ela está lutando para sobreviver. Então, atento a isso, e que bom, sou muito feliz e muito grata por estar nesse recorte de privilégio, tenho consciência disso, eu começo a olhar para o meu propósito de vida, porque trabalhar e ganhar dinheiro, a gente vai achar um jeito disso acontecer, talvez mais, um pouco menos, mas o que estava ligado ao meu propósito, quem eu quero ser, como eu quero passar por essa vida. E quando eu defino o meu propósito, que hoje eu falo que é tocar a vida das pessoas com gentileza e amor, e por que tocar? Você é um transformador. Em algum momento eu entendi que eu só consigo me mudar. Para mim funciona como? Eu consigo me mudar. E aí o que eu consigo operar sobre os outros é muito pequeno. Mas a força que tem um ato de gentileza, que tem olhar para alguém com amor, que tem comunicar com amor, dar atenção, ouvir, enfim. Isso pode ser um transformador como você quer ser mesmo. E aí eu passei a trazer isso para a minha vida. Então, eu espero, e óbvio que falho muito, mas eu espero que eu passe pela vida das pessoas, sejam elas quais forem, sem deixar pior. Que já é muito importante. Que não é fácil. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, já faz uma diferença grande. E sempre que possível, que eu toque o dia delas com gentileza, com amor, com atenção. Então, isso virou o meu propósito, para me transformar nessa pessoa que cada vez mais toque a vida das pessoas com gentileza e amor.
E isso no meu dia a dia vem sendo trabalhado. Eu sou hoje uma mãe muito melhor do que eu fui, uma filha muito melhor do que eu fui, uma irmã melhor, uma amiga melhor, e uma profissional melhor. Então, eu lidero hoje minha equipe melhor do que eu liderei. Não quer dizer que eu sou excelente, mas melhor do que eu liderei anos atrás. Eu empreendo melhor do que eu empreendi anos atrás. Então, hoje, eu fui desenvolvendo algumas habilidades. Mas porque eu resolvi me melhorar como pessoa. E isso vem trazendo coisas. E nesse processo, eu entendi que algumas coisas, como esses pequenos momentos de gentileza, que tem que começar com a gente se proporcionar isso, porque eu acredito que a gentileza é o transbordo a gentileza é o transbordo do alto amor. Não tem como uma pessoa ser gentil com a outra quando ela não é gentil com ela mesma, sabe? Eu falo sempre que, assim, como eu sou cristão, a gente sempre fala muito dos mandamentos, e eu falo, gente, na realidade, o precursor do cristianismo, que não foi quem criou, que nós criamos o cristianismo depois, mas o tal do Jesus Cristo, ele falava de 2 mandamentos só. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pois é. E aí é o desafio. Não tem como amar outra pessoa se você não se ama. É isso. E eu acredito nisso. Então, começa sempre, essa é uma frase que eu tenho repetido bastante, que a gentileza é o transbordo do amor, do alto amor. Quando você consegue olhar para si mesmo, se observar e criar momentos de alto amor para si, ser gentil consigo mesmo, aí você começa a ser mais gentil com os outros. Então, meu exercício é esse. Então, assim, aí você acabou modelando um negócio que entrega que isso. Que veio disso. Porque eu comecei a pensar assim... Mas vem disso e entrega isso, né? Porque você tem esses momentos de gentileza com sim, você. Como no meu dia a dia eu paro e volto para mim mesma com amor. E que momento que eu me reconecto? No momento que eu vou fazer minha oração, minha meditação, no momento que eu tomo meu banho e cuido de mim, com creme, eu estou perfumada, que eu estou cheirosa, e nesse momento é meu. No momento que eu cuido da minha casa, que eu vou receber alguém e eu quero a casa perfumada, E nisso comecei a entender que esse era o meu jeito de me amar e transbordar para aquelas pessoas que estão perto de mim. E aí veio, então, a ideia desse trabalho que começa com as velas aromáticas e que depois vai trazendo outros produtos, que a ideia é que a gente vire uma empresa logo mais, mas por enquanto tudo feito artesanal, que é esse do transformar mesmo ali esse cuidado que eu tenho com outro, fazer isso com que as pessoas possam ter um momento de presença. Que eu te disse aquele dia que eu acho que é muito... eu acredito muito na questão da presença. O que faz a diferença? Quais são os momentos que ficam guardados na nossa memória? Principalmente agora, com esse transbordo imenso de informação o tempo todo no celular. Você passa pelos dias sem saber que dia que é mais. Um dia é igual ao outro. Não faz mais diferença. Você não sabe em que dia que você viu o quê. Porque tá tudo igual. Então, quais são os momentos que vão ficar na nossa memória? As experiências, o momento que você experienciou. Não que só foi no piloto automático. Então, quando aquilo te tocou. E quando isso acontece? Na presença. Quando eu vou... O que faz diferença? Eu tomo café todo dia, o tempo todo. Mas aí, naquele momento que você parou para preparar o seu café do jeito que você gosta, esse momento você está presente. Plena. Presença. Isso. Esse momento, isso te gera uma sensação diferente, te gera sinapses mentais diferentes. Então, a presença. E aí, a vela, para mim, é um exemplo muito bom disso. Porque você não acende um fósforo, você não acende uma chama se você não estiver presente. Achei espetacular. Você não faz isso, você não faz no piloto automático. Na meditação, a vela é muito simbólica para nós, até porque a chama vai para onde? A gente sempre faz meditações assim, quando você começa a meditar, as meditações guiadas te trazem para esse momento. E aí é isso, assim, é sobre você vai parar, você tá presente. Você acende um fósforo e vai acender aquela vela que seja por 1 segundo, mas é 1 segundo de presença no teu dia. E não tem jeito, você acende essa vela e a chama, ela te conecta com você mesmo,
né? O ser humano, a humanidade evoluiu muito a partir do fogo e sempre tem algo a ver com isso. Então, em inúmeros momentos a gente se conectou com o fogo. Então, esse momento, e aí você libera um aroma, e isso também te remete a outras sinapses e te conforta. Então, esse é o momento de presença. Só de você fazer isso, respirar isso pode ter uma grande mudança no seu dia, no seu estado mental. Você sabe o que eu te provoquei com esse tema? Porque eu sempre falo do movimento empreendedor, inclusive esse ano nós vamos lançar uma outra editoria aí nessa linha de empreendimento, de empreendedorismo. E eu sempre falo do empreendedorismo por opção, que a maioria dos empreendedores brasileiros são empreendedores por falta de opção. Sim. E é muito difícil isso. Eu até brinco que no Brasil a gente tem mania de... A gente não trabalha com nada, que a gente mexe com alguma coisa. Que a gente encontra as pessoas e fala assim: ô Gabriel, tudo bem? Você está mexendo com o quê? Não é com o que o Gabriel está trabalhando, é com o que ele está mexendo, né? Então a gente tem que começar a se perguntar se nesse intuito de sermos felizes, se não há uma maneira de eu empreender algo que tenha a ver com o meu propósito de vida, e que eu possa entregar algo que já me faz muito bem, e que com as minhas habilidades, e essa até isso você conseguiu resgatar da questão do trabalho artesanal, eu possa transformar aquilo num negócio, sim, que vai me gerar uma rentabilidade, mas com muita satisfação, entregando muita coisa para o meu outro, né, para o meu cliente ali, para o meu... Então é nesse sentido, Gi, que eu falo assim: se a gente não tiver claro o porquê que você faz as coisas, a tendência de você, desculpa, não fazer nada significativo é enorme. Então, por exemplo, você comentou coach. Eu fiz a minha formação de coach, acho que a maioria das pessoas não sabe, que eu nunca atuei como, pelo menos oficialmente, né? Mas eu fiz minha primeira formação em 2008, quando ninguém ainda falava disso. E fiz com uma pessoa que eu respeito muito. E em seguida fiz uma outra em mentoring, né? Mas na época o Márcio Wunderlich, que foi meu coach, me falava assim: Gilson, na realidade um bom coach ele já nasce. A história dele já transforma ele num coach. As técnicas só vão auxiliar ele a tirar mais dele e conseguir sistematizar o trabalho dele. E aí, nesse sentido, para você ter aquilo, você tem que viver, experimentar aquelas coisas. Então, por exemplo, eu sou um empreendedor compulsivo. Você já me conhece há bastante tempo. Sim. E é engraçado, nos últimos anos, todos os empreendimentos que eu me relaciono têm que estar relacionados com alguma proposta. E eu estive em Minas Gerais agora, alguns dias atrás, e fui fazer uma meditação num lugar que me é muito, muito especial, num santuário, conforme eu comentei. E eu gosto muito de revisitar épocas por dois motivos. Um, para validar aqueles períodos, outro, para ver se talvez eu não esteja cometendo alguns erros ou repetindo alguns erros que eu cometi lá atrás. E como eu fiz um projeto muito relevante em Minas e que acabou não fechando como eu gostaria, e eu estou em um outro projeto muito relevante, que eu inclusive tenho dito que talvez seja o meu último projeto empresarial, eu queria fazer um double check para ver se eu não estava cometendo algum erro. Mas uma coisa que me ficou muito claro foi o quão forte o propósito está embutido nesse, e que o outro tinha, mas não com a força que atualmente tem. Certo. Então, no sentido assim, todas as ações que eu estou fazendo hoje, tudo, eu fui revisitar cada etapa do projeto, cada camada, para confirmar, peraí, isso está ligado ao propósito? E tá. E talvez por isso eu tenha conseguido passar um ano tão difícil. Nós tivemos um ano muito difícil. Sim. Eu, particularmente, passei um ano bem complexo, desafiador. Mas consegui fechar muito bem. E abrir muito bem. Por isso eu digo, o propósito faz uma diferença gigante, porque ele te traz para a base. Ele te aterra. Sim, e te dá a resiliência necessária, né? E aí a resiliência só tem valor se você tiver fé e esperança. Porque se você não tiver fé em algo e não tiver esperança, não precisa ter resiliência. Eu falo que a resiliência só é necessária quando você tem fé e esperança. Quando você não tem, não precisa ter. Tá? Você passa só a vegetar.
né? Não mais a viver. Porque talvez não seja resiliência. Aí é comodismo também, né? E aí, neste ponto, é uma outra reflexão que eu quero fazer. Você comentou, olha, nós estamos num grupo privilegiado. Isso é outra coisa que traz um incômodo. Porque eu não consigo concordar com essa naturalidade, com essa iniquidade nossa em relação a como nós estamos lidando com as diferenças. E aí realmente eu não consigo entender como é que no mundo, com a evolução que nós temos tecnológica, tá, a gente consegue ainda conviver com uma indiferença e uma desigualdade. E olha só, eu poderia falar só de desigualdade, mas eu comecei falando de indiferença e desigualdade tão grande. Então, assim, essa habilidade que nós desenvolvemos de não ver algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações, algumas coisas, e com certeza coisas que nos incomodariam, isso tem me assustado. E me assustado no sentido de que não existe nenhuma ação sem reação. Não tem nada que não tenha uma consequência. Por exemplo, quando você fala assim, eu sei que eu não posso impactar muito os outros, pelo contrário, a gente impacta muito mais os outros que a gente imagina. E sempre é um impacto ou positivo ou negativo. Não tem aquela de você encontrar uma pessoa e não fazer diferença. A não ser que você finja que não encontrou essa pessoa. E aí, nesse Às ponto vezes que tá... vai fazer a diferença pela E indiferença. aí, nesse ponto é que vem a indiferença. E essa indiferença, para mim, ela tem a ver com não querer se comprometer em mudar algo com essa desigualdade. Certo. Porque é muito bonito em falar assim, nossa, eu quero um mundo mais justo, eu quero um mundo mais seguro, eu quero um mundo... Pois esse final de ano é lindo, né? A gente deseja amor, paz, alegria, prosperidade. Mas quanto você está gerando quanto de matéria-prima para que esse amor que você está desejando aconteça? E aí traz para o próximo mais próximo. Né? Então eu tenho que fazer minha avaliação como pai, como marido, como filho, como irmão, como sócio, como colega de trabalho. E isso é a minha composição de ser humano. Eu estou desejando paz. E eu falo, paz talvez seja a matéria-prima básica. Nossa, eu volto a citar Jesus de novo, porque cada vez que ele reaparecia, a frase que ele abria a conversa com os apóstolos era: a paz esteja convosco. Ele não falava a prosperidade esteja convosco, o amor esteja, não, a paz. Então talvez ele quisesse dizer para a gente o seguinte: olha, gente, a matéria-prima básica para existir amor é paz. A matéria-prima básica para harmonia é paz. Não é na guerra. Mas, de novo, eu estou em paz? Porque se você não estiver em paz, você vai emanar paz para outro? Não, de forma alguma. Não existe. Então, aquilo que você falou, se você não faz uma gentileza com você... se você não faz uma gentileza com você vai conseguir fazer uma gentileza com alguém? De forma alguma. Ou vai soar falso. Não gera a... Aí chegou na hipocrisia que eu tinha citado, que fica o meu medo. Porque eu tenho muito caro, né? Por exemplo, paz me é algo muito caro. Então eu invisto muito em não deixar coisas que me tiram a paz estar no meu cotidiano. Então, a começar das reuniões que eu tenho, dos negócios que eu me envolvo, das pessoas que eu me relaciono, porque se eu vou encontrar com uma pessoa e eu falo, gente, essa é uma pessoa que me tira a paz, eu vou manter a agenda com isso? Mas olha, você só consegue fazer isso porque você tem referência do que é paz. Em algum momento você encontrou a paz dentro de você. Pronto, mas é isso? Lembra do incômodo? Isso. Por que eu fui buscar? Então, por que eu vou para um mosteiro ficar sabático? Porque é um momento que me faz uma possibilidade de recobrar um estado de equilíbrio que no cotidiano eu não consigo. Por mais que eu tenha os meus momentos de meditação no dia a dia, não consigo fazer com a intensidade que eu faço dentro do mosteiro. Sim. Com todo o ambiente preparado, onde eu me desconecto de tudo e fico conectado com Deus. Então, muito bem falado, né? Isso vai ser com tudo. Vai ser com amor. Exato. Vai ser com equilíbrio. E aí, por isso que eu volto para aquela questão da experiência. Lembra do coach que o Wunderlich falou? Peraí, então, como eu experimentei a falta de paz, eu sei o quanto ela me incomoda. Aí o outro passo foi, o que me tira a paz? Para finalmente dizer o seguinte, eu vou eleger que isso daqui não faz parte do meu dia a dia, que senão vai tirar a minha paz. Esse é o limite que eu consigo lidar, Exatamente. O restante não faz. E aí, nesse sentido, uma coisa que vem me tirando a paz é essa indiferença nossa com essa desigualdade. Certo. E aí fala assim, mas como é que você vai fazer para mudar o mundo? Simples, eu tenho que revisitar o meu dia a dia. O dia a dia que eu levo hoje constrói essa transformação, esse mundo diferente que eu estou falando? Certo. Tá?
Então, por exemplo, eu estava saindo da academia, encontrei com um amigo meu personal lá e ele comentou, perguntei como é que foi a virada do ano, nos cumprimentamos e ele falou, rapaz, já tem alguns anos que eu estou com o hábito de passar na igreja, depois saio e fico com a minha família, então não tenho ido mais para as festas, que eu notava que eu extrapolava, eu bebia demais, eu ia para... E, cara, fiz isso há alguns anos, me fez bem. Aí eu comentei com ele, falei, cara, você acredita que eu acordei com vontade, gravei um vídeo falando sobre sobriedade. Uhum. E ele falou assim, nossa, de quem que é? Eu falei, não, eu que gravei mesmo. Eu falei, não, pô, mas eu não sabia que você gravava isso. Aí eu peguei o telefone dele e mandei pra ele. Então, você tá vendo como é que no dia a dia... E eu parabenizei ele, eu falei, cara, é muito bom quando você consegue encontrar esse equilíbrio, né? Que é como fazer a festa, não é não fazer a festa. Uhum. É como fazer a festa. Né? Com quem que você quer estar? Olha o que você me falou. Cara, eu estou passando uma igreja, você está se conectando com alguém maior que você, e depois você foi para onde? Para a família. Então tá aí, você está exercitando dois valores que são caros para você. Uhum. Essa é aquela atitude que eu falei do início. Sim, Entendeu? perfeito. Do propósito, da intenção e da ação. E aí, por exemplo, dentro dos nossos projetos, Gi, por exemplo, a sua equipe, você mudou a vida deles. Ah, de alguma forma, com certeza foi mudada. Tá. Então, assim, não tem essa história da gente não impactar, a gente impacta. E aí, se você não estiver bem, o impacto vai ser ruim. Sim. E aí, nesse sentido, vamos falar, nós temos um país numa situação complicada, ainda com uma polaridade muito perigosa, ainda muito desrespeitoso com o seu cidadão, tá? Isso não tem a ver com direita e esquerda, tem a ver com a formação destas pessoas, tá? Uhum. E nesse ponto, não adianta a gente ficar escondendo e achando, porque o governo vai ter que fazer isso, o governo vai ter que... Não, o governo vai ter que fazer, porque, afinal de contas, ele é organizado um governo para que seja feito algo. Uhum. Mas eu não posso ficar o tempo todo falando, mas o governo tem... Não, o que que eu posso fazer na linha do que eu acredito para, por exemplo, fazer um movimento empreendedor responsável? Sim. Então, por exemplo, no meio da minha viagem agora, no final de ano, eu fui visitar um parceiro de negócio nosso, que é um varejista de carne, um dono de açougue, que está completando 30 anos de mercado, que está vivendo um período difícil, mas que está buscando uma transformação. E aí conheci a esposa dele, conheci a filha, ele já me apresentou para outras pessoas ali, e aí eu vendo, olha a importância desse movimento de estar empreendendo com um propósito. Por que que eu dirigi 850 quilômetros para ir visitá-lo, numa cidade de 30 mil habitantes? Porque eu queria fazer alguma coisa financeira, porque eu queria ganhar dinheiro com isso, ou porque eu queria entender qual era a realidade que aquele comércio está vivendo dentro daquela cidade de 30 mil habitantes, que já foi uma bacia leiteira, aliás, a maior de Minas Gerais, e que agora está em 18º, e que agora eu vi muito eucalipto plantado na região. E aí eu começo a me perguntar, por que tem stand de eucalipto? Por que o hotel que eu fiquei hospedado está cheio? Aí no café da manhã eu descobri, eu vi um monte de gente com uniforme de uma mineradora, que eu não vou falar o nome. Ah, agora eu entendi. Por que tanto eucalipto? Por que o hotel tá cheio, tá? Mas vê lá, não, legal, tá tendo um movimento. Tem gente empregada, tem gente gerando renda, mas eu quero saber, o que está acontecendo nessa atividade? É alguma atividade que está sendo feita de maneira responsável? Então, por exemplo, tive com vários amigos meus, alguns da área de mineração, e eu fiquei impressionado porque alguns me comentaram muito de estar em Goiás, em algumas cidades. E eu falei, mas o que você está fazendo nessa cidade? Não, tá com uma mineradora gigante lá. E eu falei, peraí, eu sou um profissional atuante da área do agro e não sei desse projeto de mineração que está acontecendo. E aí eu estou puxando esse assunto porque ao mesmo tempo que eu quero defender esse empreendedor de pequeno porte que está ali num setor difícil, que é o setor de distribuição de carne, eu preciso entender o seguinte, peraí, esse grande projeto de mineração aqui está acontecendo por quê? E aí, olha como é que as coisas falam umas com as outras. Hoje, quando eu cheguei para dizer, Gi, vamos gravar, é porque eu tinha recebido uma notícia de um acidente que teve com a mineradora há alguns anos atrás, Sim. que contaminou uma região inteira até o mar. Sim. E aí eu tive acesso a pessoas, algumas informações que me preocuparam e mencionava lá omissão do governo federal, omissão do governo estadual, omissão dos governos municipais. E, gente, é vida que está se falando do outro lado. Mas aí eu comecei a me perguntar o seguinte, olha, eu me lembro bem disso, porque isso afetou, inclusive, alguns negócios meus na época. Mas, peraí, por que teve o acidente? Ah, porque tinha uma barreira, né? De dejeto, não sei como é que chama, Sim. de rejeito, né? Da mineração, de uma barragem.
rompeu. E aquilo foi para um leito de um rio. Esse rio vai e corre uma região inteira e vai para o mar. Mas por que tem essa barragem mesmo? Porque você extrai nessa atividade um volume muito grande de terra para você ir minerando, ou seja, extraindo minerais disso. E isso, como são camadas distintas, são minerais distintos, você vai tirando e o resto vai virando subproduto. Porque naquela hora a exploração é disso. Então, por exemplo, passei numa mineradora enorme que eu fiquei impressionado com o tamanho das barreiras que foram construídas assim. E a cidade está toda protegida. É uma mineradora de ouro. E aí, de repente, o pessoal me comenta, Gilson, isso aí está ligado à coroa inglesa. Falei, gente, eu me acho relativamente bem informado. Mas olha, em poucos dias, quanta informação. E olha, tanto que eu estou misturando aqui. Gilson, mas por que você está falando isso tudo? Por quê? Tem um motivo por ter aquela barreira. Tem uma atividade mineradora, mas tem um motivo por ter atividade mineradora. Tem alguém comprando aquele insumo. Tem. E sabe quem é? Nossa, nós estamos comprando esse insumo. Tem demanda para aquilo, né? Só que nós estamos comprando aquele insumo transformado em uma coisa. Num carro, no smartphone, numa televisão, no microfone, numa lapiseira, num livro. E aí a pergunta que eu me faço é, até esse livro é um livro que eu estou lendo, eu recebi uma sugestão desse livro em 2018 e não o li na época, não sei porquê, e estou lendo agora e tem a ver com alguns estudos que eu estou fazendo, algumas certificações que eu estou participando. Mas ele trabalha muito nessa questão da gente sair do ecossistema para um ecossistema. Então a gente sair dessa... E olha a provocação que eu vou fazer agora. Eu falei da mineração, da possível responsabilidade de alguém, mas alguém deu motivo para aquilo acontecer. Alguém justificou aquele bem ser produzido. E aí eu tenho que perguntar, eu estou sendo sustentável? Por exemplo, nesta época, a minha família tinha 5 carros em casa. Mas só tinham 3 pessoas que dirigiam. Eu, minha esposa e meu filho mais velho. Hoje a gente tem 4 pessoas que dirigem e só estamos com 3 carros. E nós deixamos de viver? Não, mas alguma coisa nós mudamos. A metragem da casa que eu morava naquela época é totalmente diferente da metragem da casa de hoje. Para dizer 3 vezes diferente. A casa de hoje é 3 vezes menor do que a casa que a gente morava. E eu estava mais feliz com a Mônica e os meus filhos, porque é uma casa 3 vezes maior. Então teve que ter 3 vezes mais recursos para construir aquela casa. E aí você tem que começar a se perguntar. Uma casa que tem um tamanho gigantesco, está usando 30% dela, precisa daquilo? Então olha só, olha a hipocrisia batendo na minha porta. Mas assim, ontem eu estava... É interessante que você fala isso. Ontem eu estava assistindo à noite um documentário extremamente enviesado, mas ainda assim, a gente aprende a pensar, né? E quando você aprende a pensar, você não acata tudo do jeito que vem, né? Você questiona. Mas com algumas coisas muito positivas e outras coisas nem tanto, que falava dessa questão também de demanda. Estava falando sobre a dieta vegana, eu acho que tem coisas excelentes, mas eles pegam uns viés que às vezes a gente que está aqui dentro do agro entende que tem um outro lado, tem tudo. Como nesse caso da mineradora, tem 2 lados, a gente sabe do lobby político que acontece, a gente sabe também que essas grandes empresas movimentam a economia de regiões, enfim, tem tudo isso. Não dá para a gente fingir que só tem uma coisa acontecendo, tem muitas, são sistemas muito complexos. Mas uma das coisas que ontem a pessoa estava falando, da questão de a gente tem consciência, ainda em muitos momentos, se você falar assim para a pessoa, você quer que a floresta amazônica queime? Ela vai falar, não. Você quer que o mundo, que a água acabe? Não. Você quer contaminar o solo todo? Não, não quero, claro que eu não quero. Mas ela não vai abrir mão do telefone, mas ela vai continuar comendo quantidades absurdas. Isso. Ela vai continuar se intoxicando e produzindo um câncer porque ela criou hábitos completamente ruins para si mesma, porque a gente não é muito racional. Não é, nós somos racionais até certo ponto. Acho que instintivamente a humanidade ela aprendeu a conviver em pequenos grupos. E essa coisa da gente conviver em grandes grupos e ter que pensar com problemas globais, apesar que já está mudando, mas ainda assim não a ponto
da gente antes pensar em si mesmo, sabe? Na realidade, eu vou até dizer, não é a questão do racional, mas é a questão do nível de consciência. Isso também faz toda a Porque diferença. cada vez que você eleva seu nível de consciência, aumenta a complexidade. Sim. Talvez por isso que a gente não queira elevar tanto. Eu falo... E aí, quando eu trago essa provocação, eu sei que nós estamos com pouco tempo, mas é só para dizer o seguinte, eu não sou contra a indústria minerária. Sim. Eu não sou contra as grandes empresas. Eu não sou contra o sistema capitalista. Eu não sou... E nem tanto sou a favor do sistema socialista. Não, pelo contrário. O que eu estou defendendo é... Algo aconteceu fora do que deveria ter sido feito, que gerou consequências para outros. Então, talvez algum procedimento não foi cumprido, alguma regra não foi respeitada, talvez o excesso de demanda pelo EBITDA tenha comprometido algum índice de custeio de um sistema de segurança, não sei. Não estou aqui apontando erro, só estou questionando que nada acontece à toa. Tudo tem uma causa e uma consequência. E sempre são pessoas. Por isso que eu falei do governo. O governo são pessoas. Então, uma forma boa da gente terceirizar é o governo. O governo são pessoas que você elegeu. Ah, mas a sociedade é você, soma de nós. Soma desses erros piorados ou melhorados. Tá? E então, é por isso que eu fiz essa colocação, porque talvez se as pessoas tivessem sido melhoradas, elas não teriam deixado de fazer alguma coisa que poderia ter evitado que algo dessa natureza tivesse acontecido. Então, que fique essa reflexão para nós, Sim. neste início de ano, que a gente impacta, sim, na vida das pessoas, que nada acontece sem um motivo, sem uma causa e sem uma consequência em seguida. E que se a gente quer efetivamente ter um mundo melhor, ter uma sociedade mais justa, ter um país mais próspero, ou seja, essas coisas todas que a gente desejou. Ou para a gente mesmo viver em prosperidade, nós paz e abundância. precisamos fazer uma transformação pessoal, uma revolução pessoal. E aí, nesse sentido, é o seguinte, isso não dá para ser terceirizado. Não dá. Responsabilidade é nossa. Pronto. Né? Então, que fique aqui. Se eu puder desejar hoje alguma coisa para todos, eu vou desejar o seguinte: assumam a responsabilidade pelas suas vidas. Parem de terceirizar isso. E aí, se em cima desse assumir responsabilidade, tome as decisões que precisam ser tomadas para que estas intenções possam materializar esse propósito. E tomara que seja um propósito bom, né? Para a gente ter algo realmente melhor pela frente. Ótimo, gosto muito disso, Gilson. Eu acredito muito nisso, na tomada de consciência, que ela precisa nascer de cada um mesmo, e você vai... Não é uma coisa... Se a gente está nesse plano aqui, está nesse planeta, porque ninguém se iluminou ainda, né? Que se tivesse se iluminado, já não estava mais aqui. Mas eu acredito muito que a gente comece a olhar para dentro de si, e isso vai se expandindo, sabe? A gente vai tomando pequenas consciências, vai mudando, e vai mudando os limites que a gente aceita e como a gente lida com as coisas à nossa volta. E esse é o caminho para viver melhor e viver melhor em sociedade, né? Isso aí. Gosto muito disso. Então, muito bom. Primeiro papo, e que seja o primeiro de muitos. Vamos fazer mais isso. Vamos fazer mais isso. Conversas aí bem profundas para a gente trazer um pouquinho mais de olhar para nós mesmos e para o mundo que a gente vive, com mais profundidade, com mais sabedoria, com consciência expandindo. Eu espero que você tenha também sentido isso, sua consciência expandindo assim como eu senti nessa conversa, que foi muito boa. Muito obrigada por partilhar desse momento. Obrigado. Sigamos juntos. Assim seja. 2024 é incrível para todos nós, né? Amém. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.